Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha mais um Ponto de Vista, lugar das mais variadas opiniões sobre os mais diversos assuntos. Nós vamos estar falando agora sobre o idoso, isso mesmo, outubro, o mês em que nós temos campanhas mais voltadas também para o idoso. Quem vai estar falando conosco aqui é o Wagner de Lima Barros, ele que é diretor de serviço do CRI, o antigo CRI, Centro de Referência do Idoso, e que mudou de nome, né? E o Wagner também, sobre outras coisas, vai estar falando, mas esclarece sobre isso. Seja bem-vindo à TV Câmara, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Boa tarde a todos. É um prazer, né, estar aqui hoje com vocês, tendo essa oportunidade de estar falando um pouquinho, né, do nosso trabalho, né, um pouquinho do que a gente tenta contribuir em relação à qualidade de vida dos nossos idosos, né? E o Centro de Referência do Idoso, o CRI, hoje, que mudou de nome, né, mas a maioria das pessoas não conhece com o novo nome, mas é importante falar, né? O atual nome do serviço é Serviço de Atenção Integral à Saúde do Idoso. Serviço de Atenção Integral à Saúde do Idoso. Isso. E foi uma adaptação ou só mudança de nomenclatura mesmo? Teve algum outro ganho além do ou não? A mudança de nomenclatura em termos de estrutura, né? Porque o organograma das secretarias ele é dividido em serviços, né? E aí, mas nada que mudasse a forma de trabalho? A forma de trabalho continua da mesma forma, né? A estrutura da mesma forma. Uma adaptação quanto à nomenclatura? Nomenclatura, né? Para estar adequada ao organograma mesmo da Secretaria de Saúde. Você está como chefe de serviço e desenvolvendo essa função dentro desse segmento há quanto tempo? Um ano praticamente, um ano e alguns meses. Mas eu já trabalhava lá, né, como administrativo, né? Antes de assumir a chefia, eu já trabalhava no mesmo local como administrativo. Então já conhecia a rotina, né? Já tinha o conhecimento da rotina já, de como funcionava. E como é que é se adaptar a essa condição? Porque geralmente quem lida com idosos e quem lida com crianças tem uma percepção diferente, né? Tem uma forma, uma tranquilidade, um jeito de tratar o público diferente. Eu acredito que à frente de um serviço como esse, você deve ter uma percepção muito grande de como lidar com esse público, que é um público que a gente vem descobrindo agora, né? As necessidades e tudo mais. Sim, é um tratamento diferenciado, né? A gente procura dar uma atenção maior, né? Até devido já ao avançar da idade de alguns, né? O entendimento fica meio restrito, alguns têm problema de audição, então nós temos que ter bastante paciência, né? No lidar, no tratar, né? Não pode ser um atendimento rápido, né? Tem que ser equilibrado, né? Também você não pode ficar o dia inteiro apenas no atendimento. Porque se você for dar atenção, né? Toda a atenção que eles querem, você acaba deixando os outros, né, aguardando na fila e você não consegue atender a todos, né? Então tem que procurar ter um equilíbrio, né? Atender da melhor forma possível, né? Sem muita pressa, mas tentar um equilíbrio aí no atendimento. E eu falo que é simples, né? Para você tratar com o idoso, você trata como se estivesse lidando com o seu pai e com a sua mãe, né? Você tem amor do seu pai e sua mãe, então você trata aquele idoso que vai ao seu serviço da mesma forma que ele vai sair de lá muito agradecido, você pode ter certeza. Essa condição relacionada ao idoso, isso é muito novo ainda para o brasileiro. Nós temos aí esse avanço na longevidade, essa questão das pessoas se aposentarem, terem uma sequência maior de anos de vida, né? As pessoas vêm se cuidando, principalmente o sexo feminino vem se cuidando mais, né? O homem ainda está aprendendo ainda a se cuidar, né? E buscar uma longevidade, mas a mulher já vem alcançando com isso há muito tempo, até porque ela cuida da saúde muito mais do que o próprio homem. Isso é mas verdade. Diante desse aspecto que nós estamos envelhecendo, a população está tendo mais vida, vivendo mais tempo, e nós estamos aprendendo com isso e se adaptando. É bem isso mesmo. É uma coisa nova ter mais idade. Sim, né? Se nós formos ver em termos de estatística, né? Na década de 60, a expectativa de vida do brasileiro era de 54 anos, né?
Quer dizer, se você for ver, não passou tanto tempo assim, né, né, em termos de gerações. Gerações, né? E hoje a expectativa de vida está em 76 anos. 76 anos é a média, e subindo, né? E está subindo. Então, é uma preocupação que nós temos com os nossos idosos de hoje. E não deixa de ser uma plantação, né? Porque uma preocupação nossa, né? Porque se a gente tiver uma boa política, né, de atendimento aos idosos, nós vamos usufruir também. Sem dúvida, vamos... Com certeza também não vamos ser bobo, né? De não observar por esse lado também, detalhe, né? Vai chegar um momento em que nós estaremos sendo atendidos Isso, dessa forma. Qual é a idade inicial para ser considerado idoso? 60 anos. 60 anos a partir de 60 anos é considerado idoso. E a partir de 60 anos você passa a ter um atendimento diferenciado, ou na sua opinião você passa a ser um problema para a sociedade? Qual é a realidade? Eu não estou dizendo a realidade do município, mas qual é o conceito que se tem hoje quando se alcança esses 60 anos? A gente percebe que até por um certo preconceito, né, de tempos não muito distante, eu creio que acabava havendo um certo preconceito. Mas, né, inclusive existe a lei, o Estatuto do Idoso, que defende o idoso, né, e muita gente de cultura, né, que tem um certo nível, né, de conhecimento, quer dizer, atingiu essa idade, né, quer dizer, claro que alguns vão defender, vai acabar defendendo em causa própria, né? Então, eu creio que agora o foco está se direcionando um pouco mais para esse lado, né? Porque é uma realidade, né? Ninguém que tem como fugir, está o tempo, muito pelo que contrário. A estimativa para o ano de 2060 é que a população idosa vai atingir cerca de 1/3 da população mundial. Então, quer dizer, é um número considerável, né? Se hoje nós estivéssemos em 2060, se hoje fosse 2060, nós temos 200 milhões de habitantes, nós estamos colocando aí que teríamos em torno de 60 e poucos milhões de idosos. 60 e poucos milhões de idosos. E, Wagner, você observa que as políticas públicas, elas são vaga para o idoso nos ônibus, vaga para o idoso no atendimento melhorado no caixa eletrônico, vaga para o idoso no atendimento, seja ele num hospital, seja ele num supermercado. A legislação, o estatuto, ele visa proteger o idoso e dar uma facilidade. Coisa que às vezes a gente fica pensando, poxa, mas a Constituição já não define isso? Nós precisamos de um estatuto para poder adequar mais ainda essa questão? Que acredito que vai dar uma certa garantia, né? Uma certa garantia, porque a lei, a Constituição prevê. Mas tem tanta coisa, né, que a Constituição prevê e a gente, né, não consegue, né, usufruir. Então, eu acho que você tendo um estatuto, você tendo um reforço, né, na lei para determinada camada da sociedade, isso ajuda bastante. Então, você observa o estatuto como um reforço, uma ação que torna ainda mais exigente a execução daquilo que é lei e aquilo que é proteção para o idoso. Né? Sim. Bom, como nós dizemos inicialmente, nós estamos aprendendo com isso. Nós estamos começando a viver com essa nova realidade de que as pessoas têm uma longevidade, que se vive melhor. E aí tem os agravantes, medicação, atendimento, serviço público, a vida do idoso, sedentarismo, atividades. No CRI, vamos chamar de CRI, né? CRI, é mais Centro fácil, né? de Referência do Idoso. O que exatamente é feito no Centro de Referência do Idoso? O que o idoso encontra dentro do serviço público? O CRI é um ambulatório de especialidades, né? Você tem uma prevenção em relação à saúde do idoso, né? Existe um protocolo de encaminhamento, né? Os idosos, ao completar 60 anos, e na sua unidade do bairro, o clínico geral que o atende verificar a necessidade, né? Que ele precisa passar por um especialista, né? Seja cardiologista ou geriatra. Então ele faz o encaminhamento, né, para o CRI, e esse idoso
vai até nós, né? E nós abrimos um prontuário dele lá. E ele já passa por uma triagem, né? Tem o acolhimento que é feito, né? O recebimento do idoso, para sabermos as necessidades dele, né? A atual condição. Passa por uma triagem, uma enfermeira também, e marcamos a primeira consulta. Aí o objetivo é já tratar, caso haja alguma enfermidade, né? E também a prevenção, né? A gente procura orientar para que haja uma prevenção, né, da saúde do idoso. Por exemplo, né, vamos entrar aí no Outubro Rosa, Novembro Azul. Então é importante, né, a gente trabalhar com prevenção. O que que acontece? Como você mesmo falou, né, o homem, né, não é tão... Me avesso essa questão de... Não vou no médico, médico só quando está doente. Entendeu? Sou forte, né? E tem muito isso. E também existe aquele preconceito em relação ao exame de próstata, né? Porque é algo preocupante, né? O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata, né, no país. Então o que que acontece? Claro que a incidência maior é a partir dos 60, 65 anos, né, que é a incidência maior desse tipo de câncer. Mas o que que acontece? Se é descoberto já com essa idade, pode ser que já esteja no estágio avançado. Então a prevenção tem que ser bem antes, né? O homem não precisa ficar idoso para começar a se prevenir em relação ao câncer de próstata. O recomendável é a partir dos 45 anos de idade, né? Já começar a fazer exames, né? Já procurar ter um acompanhamento. Se tem o caso da família. Porque até a probabilidade, né, de 6 por 1, né? A cada 6 pessoas, a cada 6 homens, um tem o câncer de próstata. Né? Então você pega um time de futebol de salão que joga junto, um ali. Dois, dependendo do time, as reservas. Na proporção é assim, né? É algo que, tipo assim, é só com o vizinho, né? Não vai passar nem perto, né? Isso é para os homens que não chegaram ainda aos 60 anos abrir os olhos e começarem a cuidar da sua saúde. Sim. Em relação, você falou em relação ao atendimento, né? É o encaminhamento da UBS, do idoso da UBS direto para o CRI, é o encaminhamento de um atendimento no pronto-socorro para o CRI. Como é que é feito esse encaminhamento? A referência, no caso, a referência e contra-referência é da unidade básica mesmo. A unidade básica de saúde. Então não é encaminhamento do pronto-socorro para o CRI. Então, o protocolo é este mesmo, né? Unidade básica, por exemplo, o idoso ele é atendido, na realidade, a unidade básica, a função dela é atender todas as idades, né? Sim. Aí verifica que existe algo a mais, né, que foge do alcance dela, ela vai encaminhar, né? Se não for idoso, encaminha para o ambulatório de especialidades, a policlínica, por exemplo. Sendo idoso, essa é a diferenciação. Então, sendo idoso, já encaminha para o ambulatório. O idoso ele não vai para a policlínica, o idoso ele vai, a maior parte, para o CRI. Até vai porque tem especialidade que não tem no CRI, né, na policlínica. Né? Tem mais especialidades na policlínica, né? Sim, então, mas basicamente ele seria atendido no basicamente CRI. Vai no CRI. Uma ou outra, né, especialidade que não tenhamos, aí ele vai até a policlínica. A demanda é muito grande, Wagner? De serviço, a procura é muito grande? Eu creio que de uns tempos para cá aumentou bastante, muito por conta os planos de saúde, né, vão encarecendo conforme a idade. Então muitos desistem, né, do plano de saúde, de um convênio, né, um convênio particular. E acaba migrando para o SUS. O custo do plano de saúde o custo é alto, né? Porque para cuidar da saúde do idoso, um plano de saúde fica bem salgado. Né? E se for depender só da aposentadoria do idoso mesmo, não tiver alguém complementando, fica complicado dele manter manter essa situação. O que é atendido no CRI? Quais são as especialidades postas de um geriatra? Sempre tem que ter, ortopedista. Nós temos geriatra, temos um clínico geral, né? No dia a dia também ele atende, né, as coisas mais simples. Temos cardiologista, ortopedista, neurologista, pneumologista, temos 2 dentistas também. E como é que funciona? Bom, nós estamos aqui falando com o Wagner,
Eu vou a um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Vamos falar um pouquinho desse atendimento, dessa rede de atendimento ao idoso. Vamos rapidinho, logo após os nossos intervalos, ponto de vista, volta já. Estamos de volta no segundo bloco do ponto de vista falando sobre a terceira idade, sobre o idoso. Estamos falando aqui, recebendo o diretor de serviços do antigo CRI, né? Wagner de Lima Barros, nesse bate-papo. No primeiro bloco começamos a conversar e falamos do sistema, como é feito o atendimento do idoso. Sim. Eu queria retomar essa questão, Wagner, até mesmo para os nossos telespectadores terem uma ideia. Sim. Então, o idoso ele tem um atendimento na UBS, que é a porta de entrada, né, para o atendimento do sistema na rede pública de saúde, e dependendo da necessidade desse idoso, ele é encaminhado ao centro de referência do idoso. Isso. Né? E a partir daí tem todo o desenvolvimento de um trabalho de acolhimento que pode também chegar a uma outra rede do Estado, né, que é o AME. Sim. E daí vai se evoluindo de acordo com a necessidade do paciente, é isso? Exato. Tanto homem quanto mulher tem um atendimento dentro do centro de referência. Sim, nós temos urologistas, né? Temos 2 urologistas. Nós não temos ginecologista, mas nós temos uma quantidade de vagas, né, destinadas para que façamos agendamento, para que a idosa ela seja atendida no centro da mulher, né, no CAISME. E é importante salientar, né, um cuidado em relação a isso, porque tem algumas mulheres idosas que, pelo fato de já terem passado pela menopausa, elas acreditam que não tem mais necessidade de passar por um ginecologista. O que é um erro muito grave, né? Porque elas devem continuar, né, fazendo um preventivo, né, até mesmo a prevenção de câncer, né? Não quer dizer que pelo fato dela ter já saído da idade reprodutiva, que ela não está sujeita a ter um câncer de colo do útero, ainda é possível. Então, nós procuramos, né, orientar nesse sentido, porque algumas acreditam, já passei da idade, não precisa mais. Então, a gente sempre procura orientar nesse sentido também. Você me falou dos serviços que estão à disposição lá, que são ofertados para o idoso, e agora a gente chegou num ponto chamado conscientização. Né? Você acaba mesmo citando que uma senhora, após entrar na menopausa, assume a predisposição que não tem necessidade mais de um acompanhamento ginecológico. Sim. Isso se aplica também ao homem em outras formas, também a outros segmentos, né? Outras modalidades de atendimento médico, né? Outras especialidades. Sim. Mas informação, a gente sabe que com informação a gente ganha a guerra. Né? A informação é uma ferramenta fortíssima. O idoso, é fácil levar informação para ele? Você ali vivendo no dia a dia, você percebe que a carência de informação do idoso é muito latente, é muito grande? Bom, eu acredito que no dia a dia, tem os que são mais frequentes, né? Aquele público que passa com uma frequência maior, é mais fácil a gente passar a informação. Mas nem todos têm essa frequência. Às vezes passa por um médico hoje, aí, sei lá, vem daqui um ano. Tem uns que são assim. Ou talvez até haja uma falta de acompanhamento dos familiares mais próximo, né, nesse sentido. Né? Mas eu acredito que batalhar na informação é importante, né? Temos campanhas, né, anuais em relação à vacinação contra a gripe, né? É importante, né, os idosos aderirem, né? Tivemos também esse ano da febre amarela, com algumas restrições, né? O idoso tinha que passar em consulta para verificar se não havia nenhum risco para ele tomar a vacina, porque também não era toda pessoa que poderia tomar. Então... Tem essa questão das informações. Mas a maior parte dos idosos acabam ficando desinformados. Não tem noção do que é ofertado e daquilo que ele pode se cuidar, de como ele pode acessar todo esse serviço. Alguns realmente acho que não têm acesso à informação, né? Talvez a gente precisasse dar uma reforçada junto aos familiares, né? Inclusive tem uma organização, né, que inclusive nasceu no próprio CRI,
que é um grupo que trabalha com cuidadores de pacientes com Alzheimer, né? A coordenadora é a enfermeira Ângela, que foi nossa colega de trabalho. Encarando o Alzheimer, né? É esse grupo muito bacana. E acho que muito pouca gente tem conhecimento ainda, né, desse serviço, né, que ajuda, né, é um serviço voluntário, né, que as pessoas não pagam nada para participar, e a gente percebe que ali acaba a experiência de um acaba ajudando aos outros, né, e eles conseguem, né, o cuidador é alguém que, principalmente o cuidador familiar, ele acaba tendo uma carga de estresse muito alta, né? Por fato de você estar cuidando do seu pai, você está cuidando da sua mãe, e chega um momento que seu pai e sua mãe olham para você e perguntam, quem é você? Então, carga emocional. A carga emocional é grande, é uma barra. Se ele não tiver um apoio, se não tiver alguém para ajudá-lo nesse sentido a encarar, né? Então, esse serviço é algo que é importante, né? Um trabalho voluntário que as pessoas fazem. E ainda acho que está carente um pouco de divulgação. Isso aí ajudaria muito as famílias, né? Deixa eu até falar com o nosso telespectador agora e aproveitar esse momento, já que você falou da Ângela, e mandar um abraço e o reconhecimento para esse grupo, Encarando o Alzheimer, que as palestras, muitas delas são realizadas aqui mesmo, na Câmara Municipal, no anfiteatro da Câmara, já participaram do programa conosco aqui, e a gente sabe da importância que é para as pessoas, para os cuidadores, né? Familiares ou não, das pessoas que acabam sendo acometidas pelo Alzheimer. Então, nosso abraço aí à Ângela, ao Helder, a toda a equipe desse grupo que vem fazendo um trabalho muito bom, não apenas com a pessoa que tem o Alzheimer, o portador, não, mas sim com a família, com as pessoas à sua volta, que é uma doença que acomete aos idosos e a gente sabe do quanto isso afeta emocionalmente quem está ao lado. É aquilo que você falou. A pessoa, seu pai e sua mãe acordar um momento e olhar para você e perguntar quem você é. De que forma você vai receber isso, né? De que forma você vai lidar com isso. E esse grupo vem desenvolvendo um trabalho muito bom. Parabéns aí o pessoal do Encarando Alzheimer. O nome já é sugestivo, né? Vamos encarar essa questão. Está aí uma doença que vem com a idade, né? Que vem com a idade, essa necessidade. Estrutura. O idoso, ele necessita de uma estrutura de atendimento de saúde, de atendimento dentro da área psicológica, de atendimento de atividades físicas, de recreações, de redescobrir a vida. Você identifica muito isso no seu setor? Você percebe muito isso, as necessidades? Você comentou a respeito dos familiares. Muitas vezes o idoso, ele está sozinho numa consulta, sozinho num agendamento. Isso denota uma preocupação maior? Sim, a gente procura, na medida do possível, alguns casos que a gente percebe mais grave, né? Que a gente percebe que o idoso, a idosa está já muito debilitado, muito perdido, se assim possamos dizer. Então, eu procuro entrar em contato, faço uma parceria, né, com assistente social, inclusive tem a Elis, que ela faz parte do conselho, né, do idoso também, a gente faz uma ponte, você pode auxiliar aqui, dar uma você pode auxiliar, né, fazer uma visita, né, a esse idoso para saber, né, como é que tá, se a família está junto, se mora sozinho. Então a gente acaba fazendo uma parceria, né, nesse sentido, para os casos mais gritantes que a gente percebe, para a gente já correr atrás e tentar assistência social, tentar então solucionar. Você depende de outra parte, você não tem ninguém específico dentro do atendimento ao idoso? Não, no nosso setor nós não temos. Tem muita demanda para esse atendimento? Você acredita que se realmente se estruturar vai ter uma demanda muito grande? Sim, acredito que sim, porque a gente, no dia a dia, né, você acaba meio que sendo meio psicólogo, meio assistente social, porque você acaba ouvindo muito, né? Eles falando, né? Eles meio que desabafando, então... A necessidade de conversar, de atenção. Então, eu creio que uma assistência social no serviço seria bom, seria interessante. Até a gente, para conseguir minimizar, né, a questão de o abandono que o idoso foi jogado na rua, não é isso? Não é isso. Mas estou falando do abandono de, tipo assim, de um acompanhamento mais próximo, de né? acompanhar uma consulta, observar um resultado, acompanhar um exame, entender o que se passa. Saber como é que está a saúde, né, do seu familiar, se precisa de um
uma intervenção maior, né, um cuidado maior. Até mesmo porque a interpretação que a gente tem dos pais é que eles são eternos e são seres superiores e muito mais fortes, né? Pois é, né? E na verdade, com o passar da idade, a gente começa a se preocupar e é lógico que todo filho deve, na medida do possível, na medida que aquilo que ele consiga realizar, acompanhar os pais nessa condição. Nós estamos falando de quantos atendimentos, de quantos cadastrados no município? Hoje nós temos em torno de 9 mil. 9 mil. 9 mil cadastrados. cadastrados. Ou seja, não significa que todos os idosos da cidade estejam cadastrados, mas cadastrados 9 mil. Isso. É estimativa de uma população de quanto, Wagner? Idosos? De idosos está por volta dos 10 mil. Eu não tenho certeza se o número é exato, né? Porque é estimativa, né? Sim, sim. O último censo feito no Brasil foi em 2010. Já temos 8 anos aí. Então é estimativa, não dá para, né, bater com o número exato, né? Mas é uma população que tende a crescer cada vez mais. Sim, tende a crescer. Tende a aumentar. O aumento na busca do serviço, você percebe isso com muita frequência? Sim. Tá, Caras novas, cabelos grisalhos novos. A procura é constante. E qual é a maior necessidade do idoso no CRI? O que você identifica como sendo a maior demanda do idoso? Tem uma demanda muito grande para o ortopedista, né? Ortopedista. O problema das dores, né? A idade do condor. Então, é uma demanda muito grande para o ortopedista, sempre. Mas em casos de doenças que provocam a dor ou em casos de fraturas, essas coisas, não. É mais como o tratamento. Tratamento, muito caso de já artrite, artrose, né? Osteoporose, então é muito nesse sentido, né? Vocês têm alguma coligação com o esporte, algum atendimento paralelo ao esporte, atividades físicas, fisioterapia, condicionamento? Não, nós não temos, né? A fisioterapia, quando o paciente é atendido e há necessidade, aí é solicitada a fisioterapia, né? Não é, no nosso setor não tem. Não tem. A gente caminha para outro setor. Mas aí vocês têm essas reservas, esse bom relacionamento com os demais setores? Sim, no caso a gente faz tipo um sistema mesmo de encaminhamento, né? Você tem essa possibilidade de encaminhamento direto também? Sim. Hoje quem está nessa parceria fazendo para o município o serviço de fisioterapia é Impacto Físio, né? Faz aquilo que tem de fisioterapia. Isso. Então, lembrando aqui, nós estamos batendo papo com o Wagner Lima Barros, ele que é diretor de serviços lá do antigo CRI. O novo nome ainda não decorei, não, ficou uma sigla grande. Do antigo CRI, que funciona ali na 15 de novembro, né? Isso, que número trata 30. Em relação ao idoso. Porque as pessoas têm uma consciência daquilo que é necessário para fazer para que se tenha qualidade de vida, né? Dá o serviço à disposição, o serviço de atendimento. Então lá você tem a liberdade de agendamento, de estar auxiliando o idoso nessas condições. Sim. Você comentou há pouco que, inclusive, você busca essa parceria com assistência social, observando alguns casos que te chamam mais a atenção. Sim, sim. Hoje, qual o tamanho dessa equipe administrativa no CRI? Hoje, administrativo, nós temos 3 funcionários e que fica no suporte direto temos 2 enfermeiras, né? Que são as que, após o atendimento, o cadastro, né, no serviço administrativo, são as que fazem a triagem, né, o primeiro atendimento clínico, né, do paciente, né, que elas ficam, nós temos uma no período da manhã, outra no período da tarde, então a equipe fixa, né, praticamente é essa. E tem os médicos que atendem, né? O médico atende no período da manhã, o médico atende no período da tarde, tem 2... Toda uma rotina de trabalho, de Sim, movimento. aí tem as 2 dentistas, né? Odontologia? Tem. Odontologia. Bom, cardiologista, odontologia, ortopedista, que você comentou. O horário de atendimento do centro? Das 7 da manhã às 17. Das 7 da manhã, segunda a sexta? Isso. Não tem horário de almoço, das 7 às 17, direto? Não tem. O pessoal reveza ali na hora do almoço, né? Enquanto vai almoçar, o outro fica atendendo. O pessoal deve estar curioso para saber o que é esse papel aqui na mão. Isso aqui, na verdade, é um cronograma, né, da Semana do Idoso, que nós vamos estar falando aí no terceiro bloco, nós vamos estar falando a respeito. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta.
Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Ponto de Vista. Mas antes de iniciar, tem que fazer uma correção aqui. Durante os blocos anteriores, eu atribuí ao Wagner a função de diretor, e na verdade é chefe de serviço. O diretor lá é outra pessoa, né? Sim, o Ailton. Ailton, então está aí pedindo desculpas ao Ailton aí, não está querendo tirar sua vaga nem mudar não, é que acaba que no decorrer do programa acabei mentalizando essa questão de diretor e ficou, mas não é chefe de serviço, né? Isso. E dentro do CRI. Tem uma programação que vocês é voltada ao idoso no mês de outubro, Sim. né? Que é um mês que a gente tem uma semana de conscientização do idoso. Você acredita que o que é mais necessário conscientizar o idoso? É dos seus direitos, é quanto ao seu estatuto, é quanto a tudo aquilo que envolve a condição do idoso? Dentre todas essas questões, qual você acha de maior necessidade e urgência para o idoso? Bom, além dos direitos, né, a gente, principalmente como somos da área da saúde, a gente tem que focar na qualidade de vida, né? A gente tem que tirar da mente que o aposentado é aquele que vai ficar só na pracinha jogando dominó, né? ou no canto da sala vendo televisão. E a ideia não é essa, né? Nós podemos ter, mesmo a partir da terceira idade, uma vida ativa, né? E a gente, além de trabalhar com prevenção, né, na área da saúde, a gente indica, né, que os idosos procurem fazer uma atividade, né? Temos Conviver na cidade, né, onde existem algumas atividades lá, eles fazem danças, faz uma ginástica, né, específica de acordo com a idade. Inclusive lá tem um time de vôlei, né, adaptado, que inclusive eles são campeões todo ano dos jogos, né? Os jogos dos idosos. A equipe muito forte, né? A equipe de vôlei de lá é forte, então todo ano eles estão levantando a taça. Nós temos alguns corredores também, né? Às vezes até, né, podem estranhar, mas tem corredores, né? Mesmo após 60 anos. Então, quer dizer, não quer dizer que atingiu a terceira idade que as atividades acabaram. É possível. Claro que tendo um controle da saúde, né, uma prevenção, cuidados, fazendo exames, né, periódicos, né, vendo como é que está a sua saúde, dentro das suas limitações. O coração, né, se suporta, né, aquele tipo de atividade, né? Então, dentro da limitação da saúde e da física de cada um, é possível fazer uma atividade, né, uma atividade direcionada, orientada. Então, é muito importante essa consciência que não é porque você atingiu certa idade que parou, que acabou para você. Uma frase muito interessante que, né, eu sempre me recordo, certa vez perguntaram para o Nuno Cobra, né, aquele preparador físico famoso, perguntaram para ele, até quando que eu devo praticar a atividade física? Então ele respondeu com uma outra pergunta, até quando que eu devo comer? Até quando eu devo respirar? Até quando eu devo... Ou seja, então, a necessidade. Muitas vezes a gente atrela a idade com a aposentadoria. E as pessoas acham que naquele momento começou o período de não se fazer nada. E as pessoas vêm num costume de mais de 30 anos de trabalho, numa rotina de trabalho, e acabam de repente se deparando com umas férias definitivas, né? Acho que, não sei, posso até estar falando besteira, mas acho que nos primeiros 6 meses ou um ano o pessoal ainda fica curtindo. Depois disso começa a ter necessidade de alguma atividade. Precisa, é necessário, né? Até para não entrar em depressão, né? A gente sabe que pode acontecer, né? Se estava acostumado com aquele ritmo, né? Com aquele dia a dia intenso, aí de repente pode até se achar inútil. Então, não é por aí, né? Quer dizer, agora que você tem o tempo livre, então, pô, vamos fazer outra coisa, né? Vamos aproveitar, fazer as coisas que sempre teve vontade. Tempo livre para ser Você falou essa questão de depressão, é algo que atinge muito a terceira idade? Você percebe muito isso? Tem muitos casos. E as pessoas chegam no CRI, elas veem um lugar de desabafo, Wagner? Vem um lugar para abrir a mente, abrir o coração? Muitas vezes sim, né? Como eu te falei, às vezes você acaba sendo meio psicólogo, meio assistente social. Então a gente procura, né? A gente procura ouvir, né? Procura
né? Orientar, né? Tratar, receber, né? Aquelas informações com carinho e na medida do possível, né? No nosso alcance, a gente tomar alguma posição, né? Alguma atitude a respeito. Parece que geralmente a população ela busca, ela questiona, ela quer algumas atividades, alguns serviços. Mas me parece que grande parte não tem a consciência de como encontrar isso, de onde procurar isso, né? Muitas vezes o pessoal, poxa, não tem isso. E pelo que você está me falando aqui, o centro ele tem uma condição de atendimento muito boa. Afinal de contas, são 9.000 cadastrados, quer dizer, é muita gente. Sim. E só tendo uma condição de atendimento para ter um número desse de cadastrados, né? Então, eu imagino que o número seja ainda maior de idosos na cidade, mas para buscar o serviço e se aceitar como idoso não é algo muito fácil também, né? Essa aceitação eu pago. Eu mudei da porta, a minha porta já não é mais essa aqui não, a minha porta é essa aqui. Às vezes há alguns casos que antes de completar 60 já tem algumas pessoas nos procurando. Já vai para o geriatra. Falaram que é muito bom aqui, né? Eu queria passar aqui. Mas que bom, quer dizer que não tem essa inversão, então. Às vezes procuram antes de completar os 60 anos de idade, né? Mas são os casos raros, né? Mas isso acontece. Em relação aos serviços ainda desenvolvidos por vocês lá, que a gente observa que você tem toda uma rede envolvida nisso. Você consegue acesso com a assistência social, você consegue acesso com a policlínica, quer dizer, vocês têm um trabalho de abrangência. É dado prioridade para o idoso? A porta acaba sendo aberta muito mais rápido para o idoso? Ou você acha que ainda a gente precisa avançar nisso? Eu creio que acho que precisa avançar um pouco, né? Porque a gente acaba tendo uma demanda muito grande de exames, né? Exames, esse é um ponto. Existe uma demanda grande de exames, aí eu não sei, por exemplo, você quer uma lista de espera, uma lista de classificada por ordem, né? Porque na verdade, eu entendo da seguinte forma, né? No decorrer da vida, há momentos em que você faz mais exames quando é jovem, criança, tem uma certa adolescência, depois um período que você faz exames anualmente, então a cada 3, 4 anos. O homem então é mais, se bobear, a cada 5 anos que ele vai olhar para se tem exames, né? Mas quando você chega na certa idade, começa a se ter um novo volume de exames, uma necessidade. Todas as unidades, né, de saúde, elas têm a demanda de exames, né? Sim. As unidades básicas, aí o ambulatório de especialidades, policlínica, a saúde da mulher, a saúde do idoso, especialidades pediátricas. Então, todas as unidades elas são geradoras, existe uma demanda, são geradoras de exames. Agora eu não sei, tipo assim, aí vai entrar numa física, todos aqueles pedidos, né, vai para um único lugar. Vai para um único lugar só. Então, agora eu não sei dizer se existe essa triagem, se existe essa prioridade, não sei dizer se tem essa prioridade em relação à idade. Não sei se entra na fila normal ou se tem uma prioridade até por conta da idade, né? Eu não sei te informar se o relacionamento entre município e estado nessa questão do AME, encaminhamento, agendamento, é feito uma espera muito grande ou não? Ou tem uma agilidade? Eu entendo que o relacionamento é bom. A facilidade para agendamento para os idosos de Cubatão? Eu creio que, independente de idoso ou de outra idade, eu creio que é bom. Sim, mas em relação ao serviço do CRI, sempre vocês têm êxito nessa questão. Sim. Né? Eu não sei se a gente conseguiria ter uma velocidade maior se houvesse, não sei se há também ou se não há, né? Essa preferência em relação a uma prioridade da idade, né? Mas, na medida do possível, eles procuram atender, né? Saúde pública, né? Sim. Saúde pública. Porque não é só Cubatão, né? São todos os municípios, né, da região, muita gente. É muita gente. Para quem está nos assistindo agora, para a pessoa em casa, para o idoso, então para aquele que tem um idoso em casa, o que você pode falar em relação ao atendimento? O que você pode falar em relação à observação quanto a usar do serviço público? De repente não tem consciência daquilo que pode usar, como é o caso do pessoal do enfrentando o Alzheimer, muitas pessoas não têm consciência. O que você pode falar para esse grupo dentro dessa observação? O que eu posso dizer é que
a cidade em si tem uma preocupação com o seu idoso, né? Existe o grupo Conviver, tem o Conviver no Casqueiro, tem o Conviver ali do lado do DR, então que procura direcionar atividades, né, para o público idoso, atividade física, entretenimento, passeios, né? Então eles focam nessa área. Em relação à saúde, nós procuramos atender da melhor forma possível, né? De acordo, dentro da nossa capacidade, né? A gente procura atender. Não deixamos de atender de forma alguma, existem as datas de agendamentos, né? E não existe uma lista de espera, o idoso, pelo menos dentro de um mês, né? 30 dias, no máximo um pouco mais que isso, para ser atendido quando vai, né? Fazer o agendamento. Então, no máximo de uma semana, 30 e poucos dias, a gente consegue atender o idoso em uma consulta. E eu costumo dizer, né, que a gente que trabalha na área da saúde, né, independente seja criança, com idoso, né, mas esse público específico, a gente não tem uma profissão, a gente tem uma vocação, né? Então, você tem uma vocação para estar naquela área, né? É até mesmo uma missão, que seria amor ao próximo, né? Nós não trabalhamos, claro que nós temos nosso salário, né? Porque todo trabalhador é digno do seu salário, mas nós trabalhamos com amor, né? Eu entendo que o amor ao próximo é o que fala mais alto, né? Para você conseguir dar um atendimento de qualidade a essa população, principalmente que precisa de um cuidado especial, de um cuidado você falou do amor ao próximo, abrangente, né? E amor ao idoso, né? Saber entender, sim, saber trabalhar, muitas vezes ter paciência, né? Sim. Saber lidar de uma forma muito mais paciente, de uma forma muito mais carinhosa, saber ouvir, né, Wagner? A primeira coisa é aprender a parar e começar a ouvir. Tem que saber ouvir. Muitas vezes a gente fala do atendimento dentro do sistema de saúde e nós, dentro da nossa casa. Será que a gente atende da melhor forma? Será que a gente conversa da melhor forma? Será que a gente dá a melhor atenção para o idoso? Será que a gente reconhece a forma correta de estar lidando com aquela pessoa que já tem uma idade mais avançada e que nem por isso tem que ser excluída da sociedade ou tratada de forma como descarte? Muito pelo contrário, tem que ser valorizado. Né? Sim, e eles têm muita experiência também, né? São muito ricos, né, de informações, né? A gente aprende muito com eles, né? Está aí uma coisa que você falou, que é a experiência, né? Pudesse ter essa troca de experiência, essa absorção da experiência, sim, seria espetacular, seria maravilhoso. Bom, voltando a falar aqui do endereço do CRI, só que antigo CRI, fala de novo o nome para a gente entender qual é a nomenclatura agora. É o Serviço de Atenção Integral à Saúde do Idoso. Serviço de Atenção Integral à Saúde do Idoso, que fica na 15 de novembro. Número 30. Número 30. Martins Fontes, né? Isso, ali, quase na esquina da Martins Fontes. Na esquina ali, o horário de atendimento é das 7 às 17. Das 7 às 17. Não tem horário de almoço. Não tem horário de pessoal lá não almoça, não. Vai não fecha para almoço, mas o pessoal almoça. O pessoal almoça, não tem horário de almoço. Então, das 7 às 17, de segunda a sexta-feira. Os encaminhamentos são feitos através das UBSs. Quero agradecer a sua participação, Wagner, conosco aqui. O microfone e as câmeras à sua disposição, sempre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, né, para falar um pouco do nosso trabalho, né, que talvez algumas pessoas ainda não conheçam. E o nosso serviço ele procura, pelo menos, dar uma pequena contribuição para que o idoso em si, os familiares, possam ter um envelhecimento e uma terceira idade com uma boa qualidade de vida. Obrigado. Agradecendo a participação do Wagner, agradecendo a sua audiência, lembrando que este programa também você pode acessar nos nossos canais de interatividade, no YouTube TV Câmara Cubatão e no nosso Facebook TV Câmara Cubatão. Permaneça na programação e até o próximo Ponto de Vista.